Senhor, a tua majestade é santa, Senhor. E essa noite nós nos prostramos diante do trono da tua graça e da tua presença, reverenciando a tua santidade, Senhor, te adorando na beleza da tua santidade, no resplendor do trono da tua glória, Senhor. Reconhecemos tua majestade nesse lugar, Senhor, e prostramos o nosso coração diante do Senhor, do Rei que se assenta no trono, daquele que tem, Senhor, na sua boca uma espada afiada, aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que no seu peito tem um cinto de ouro, que está calçado com os pés como bronze polido e reluzente. Reverenciamos aquele que tem os cabelos brancos como alva lã. Reverenciamos aquele que tem um nome escrito na sua coxa e cavalga num cavalo branco. Rei dos reis e Senhor de senhores. Reverenciamos aquele que está sentado no trono e tem sobre os seus pés o nosso adversário, aquele que pisou a cabeça da serpente que nos acusava de dia e de noite diante do nosso Criador. Reverenciamos aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Nos rendemos diante do Alfa, do Ômega, daquele que era, que é e que virá, do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade, do príncipe da paz. Nos rendemos, Senhor, diante daquele sangue que verteu e banhou essa terra, Senhor, e nos alcançou, Senhor, depois de gerações. O sangue real derramado por nós, o sangue puro, inocente, oferecido no madeiro, no mais alto monte, a qual todo aquele que olhar para ele será salvo. Essa noite nós olhamos para ti, o nosso Salvador Jesus. A tua noiva não tem outro lugar para olhar a não ser para o seu Senhor e Salvador. A tua noiva, Senhor, essa noite ela olha para ti, contempla a tua face e se prepara para o encontro derradeiro. A tua noiva essa noite, Senhor, ela se assenta para partir do pão e beber do cálice, esperando até que tu venhas. Deixa agora cair.
Louvamos teu nome, Jesus. Coisa que mais me impressiona nos atributos de Deus que impacta mais a minha conduta é a santidade. Todos os atributos de Deus estão ligados e debaixo da sua santidade. Nada que venha de Deus que não seja santo. Por isso que quando Isaías contempla a glória, ele tem um impacto com a sua vida. Por isso, quando mais perto de Deus nós chegamos, mais puros nós vamos nos tornar. Sabe quando o ourives ele acrisola a prata? O processo de purificação da prata se chama acrisolar. Ele pega alguma coisa assim, ele coloca fogo embaixo e a prata vai derretendo. E à medida que ela derrete, as impurezas vão subindo. E aí quando a impureza sobe, ele peneira, ele tira. E assim ele vai fazendo o processo. Aí alguém perguntou, mas quando tu sabe que a prata está pronta? Ele falou, quando eu olho para ela e eu vejo o meu reflexo. Quando Jesus olhar para nós e se ver, esse é o nosso processo. Por isso que a gente precisa de fogo. Fogo da palavra. A palavra diz assim, a minha palavra é fogo e martelo que esmiuça a penha. Deixa a palavra bater, esmiuçar, quebrar tudo. E o fogo te queimar. Para que a impureza, o fogo de Deus ele não te mata, ele queima a impureza, amém? Quando Isaías chegou na presença de Deus, disse, ai, meus lábios são impuros. Deus foi lá e queimou a impureza. Só o teu pecado foi tirado. Eu creio que ao final desses dias, Deus vai olhar para nós e vai ver que nós avançamos no processo da purificação. Pode ser que o reflexo ainda esteja meio distorcido, mas vai estar bem num estágio bem mais avançado e refletir a glória dele. Esse é o desejo de Deus, amados. Nós cantávamos aqui, Senhor, eu quero ver você. O Lourenço que vem com a gente no culto, pequenininho, ele fala assim, Jesus vai estar lá? Ele pergunta para nós, eu vou na igreja, e Jesus vai estar lá? Aí ele falou assim, eu fui lá, mas eu não vi Jesus. Na inocência do coração dele, ele entende que ele vai chegar aqui, ele vai ver a figura física de Jesus. Aí nós ministramos. E eu orava aqui e dizia, Jesus, te faz visível ao coração da igreja. Te faz visível o coração dos teus filhos. Porque, amado, o impacto da visão de Cristo na minha vida, na sua vida, o impacto da visão que Paulo teve de Cristo na sua frente, amados, glorificado, nunca mais aquele homem deixou de proclamar e viver tudo por Cristo. Que o Senhor possa se mostrar ao teu coração essa noite através da sua palavra.
Nós orávamos aqui na sala por um desespero do nosso coração pela presença dEle. Isso só pode ser gerado pelo próprio Espírito Santo. Só pode ser gerado por Ele. Por nós a gente vai ficar vendo televisão. Que ao final desses dias, amados, o nosso reflexo seja mais nítido. Nosso processo de santificação esteja mais avançado. E o nosso desejo por mais não pare em 7 dias do ano, amém? Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui, amado. Pode sentar. Se você nesse momento deseja ofertar ou dizimar, alguns já fizeram no meio do louvor, ofertaram o seu louvor, ofertaram também seus recursos, seu dízimo, sua oferta. Nós teremos aqui ainda amanhã 20 horas, quarta 20 horas e quinta 20 horas. Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a abrir comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Tá bonita, né? Se chamar, tu canta a eternidade. Deixa o microfone entrar. Olha a Deus, Colossenses 3. Tem alguém que está aqui a primeira vez hoje? Esqueci de perguntar. Tem alguém que veio a primeira vez? A gente se empolga aqui, se emociona, esquece o visitante. Todos vieram? Todos? Amém? Vocês também são bem-vindos, tá? Não é só quem já veio a primeira vez. Amém. Capítulo 3. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos, misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação,
fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é a espada afiada que sai da Tua boca, Senhor. E a minha oração essa noite é para que ela nos atinja, Senhor, de uma maneira poderosa, Pai. E gere em nós transformação. Gere em nós um desejo de Te servir de todo o coração, de Te buscar. E um desespero da nossa alma, Senhor, por uma vida, Senhor, de intimidade com o Senhor. Que essa noite o Espírito do Senhor aplique ao nosso coração, à nossa vida cotidiana, à nossa vida diária, Senhor, na prática do Evangelho, a Tua palavra, para que ela gere vida em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você concorda? Amém. O pastor explicou aqui, quando você diz amém, se coloca debaixo da oração, você recebe, né? Glória a Deus. O céu é o padrão. Diga assim comigo: o céu é o padrão. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse para Timóteo: Timóteo, torna-te padrão entre os jovens. O que ele estava dizendo? Seja o balizador, seja aquele que limita o padrão, aquele que estabelece o nível para os outros jovens. Então, jovem, você tem um desafio: ser padrão para os outros jovens. Marido, você tem um desafio: ser padrão para os outros maridos. Esposa, você tem um desafio: seja padrão para as outras esposas. E eu queria compartilhar com vocês, amados, esse texto e também fazer uma colocação a respeito das primícias. Esse é o segundo ano que a gente participa. Na verdade é o segundo que tem aqui, né, pastor? E eu estava lendo no livro de Reis, e teve um rei, se não me falha a memória, Josafá, que no tempo de paz, veja bem, no tempo de paz, ele aumentou os muros da cidade, fortaleceu a cidade com muros, ele estocou alimento, ele construiu, fabricou armas e ele treinou o exército. Sabe esse rei? Quando que ele se preparou? No meio da batalha? No tempo de paz. No tempo de paz. Na primícia do ano passado, estava tudo tranquilo, tudo normal. Quem sabia que nos esperaria o que nos aconteceu, o que nos sobreveio nesse ano? Ninguém esperava. Mas a minha experiência pessoal foi que teve momentos terríveis ali no meio daquela situação, sem poder trabalhar, sem poder sair. Todo mundo sabe, não preciso detalhar aqui. Mas houve momentos em que a impressão que eu tinha é que eu podia sacar do depósito que eu fiz diante de Deus,
no tempo que foi consagrado aqui no ano. Sabe, você está aqui, você está fazendo um depósito. Nós estamos, na verdade, nos antecipando. Houve uma antecipação aos problemas, houve uma antecipação à batalha, houve uma preparação para que não precisasse correr no meio da guerra para treinar soldado, para fabricar arma, para construir muro, não, já estava pronto. Quando o adversário veio, as estruturas estavam prontas, a casa não caiu. Por quê? Você depositou, você tinha crédito, aí você foi lá, Senhor. Agora, tinha momentos que eu não tinha força. Eu lembro que uma manhã eu acordei, uma noite eu fui dormir e digo, Deus, não sei mais o que fazer. E eu acordei com uma palavra, e aquela palavra disse, ó, esse é só um saque do que você colocou aqui. Então não viva no vermelho. Eu não sei o que vai passar nesse ano, mas o que eu sei é o seguinte, eu estou fazendo o depósito, estou botando no caixa, estou botando na conta. E você está botando na conta, mano. E precisa confiar. Você está depositando em tempo de paz, para que na época da escassez, você vai lá, não, eu guardei alimento. Inimigo, você não vai pular esse muro, aumentei o tamanho dele. Armas, eu sei manejar, eu treinei. Você não vai me pegar. Sabe, amados, é um código. Eu não fujo, eu não vou orar quando eu estou diante do pecado. Eu já orei antes do pecado, e quando o pecado tem, eu já tenho a resposta. Eu já estou resolvido. Eu creio que se esse tempo aqui, você vai passar situações desse ano, queira Deus que você não precise passar. Mas se você passar, você sabe de onde vai poder buscar o socorro. Naquilo que você já depositou. E essa palavra, amados, ela me remete a um pouco ao que eu ministrei ano passado. Ano passado eu ministrei a respeito de nós sermos movidos pela eternidade. Ser movido pelo que é eterno. E essa palavra, ela me sustentou o ano todo. Teve momentos que era só os olhos no céu para poder andar nessa terra. E nesse texto, Paulo, depois de fazer algumas colocações aqui em a igreja de Colossos, ele falando que ele orava pela igreja, para que ela transbordasse de pleno conhecimento do Senhor e da revelação da sua vontade. Veja a oração de Paulo: que vocês transbordem no pleno conhecimento do Senhor e da revelação da vontade dele. E aí Paulo vem no capítulo 2 e ele apresenta a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Porque, amados, quando essa carta foi lida, Paulo disse, leiam para os colossenses e também para os laodicenses. Quer dizer, eu acredito que na época eles não liam um versículo, eles liam a carta toda. A gente que às vezes se lê um capítulo, o pessoal já começa a achar demais, né? Eles liam a carta inteira, então a gente precisa entender a carta inteira. E ele começa a falar da pessoa de Cristo, da excelência da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. E agora ele entra no capítulo 13, ele fala da nossa união com o Cristo glorificado. Veja, ele está dizendo, portanto. Portanto quer dizer, é uma conjunção verbal. Ele fez uma narrativa, ele fez uma exposição, e agora diz, diante disso, portanto, vocês se fostes. Veja, aqui o verbo está na condicional, mas ele não está indicando dúvida. É como se a gente traduzisse assim, já que fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Ele está, depois de expor sobre a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a excelência da pessoa de Cristo, ele diz agora, vocês
se uniram com Cristo glorificado. Porque, já que vocês ressuscitaram com Ele, busquem as coisas do alto. Busquem as coisas aonde Ele está. Veja, Paulo aqui, ele está usando um verbo indicativo e um verbo imperativo. O indicativo indica o que Deus fez. O imperativo diz assim: agora você faz isso. As religiões, elas começam com o verbo no imperativo. Você tem que fazer, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro, para daí alcançar. No cristianismo não. O cristianismo diz assim, Deus diz assim: eu fiz, agora você vai e faz isso. Então ele diz buscai, ele usa o verbo no imperativo, busquem as coisas do alto. Ou seja, quem está no alto? Quem está assentado no trono? Quem é o padrão? Busquem o padrão daquele que está sentado no alto. Busquem fazer as coisas sob o prisma da visão dele. Pensai nas coisas lá do alto. Buscar e pensar, dois verbos no imperativo, de ordem. Ele está dando uma ordem. A Bíblia, amados, não é uma sugestão ou opinião de Deus. Você não dá opinião para um filho, diz: meu filho, pois é, a minha opinião é essa. Não, você diz: faz isso, cara. É você que tem a autoridade e a direção. Faz assim. Então ele diz: pensai, olhai para as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus. Não pensem nas coisas aqui da terra. Hoje, amados, estava aqui essa madrugada e recebi uma mensagem que faleceu o pai de uma amiga nossa. E eu fui lá de manhã, eu e a Rosana fomos lá no velório e nos pediram para dar uma palavra, fazer uma oração. E eu ali na cabeceira do caixão, olhando para aquele homem. A gente sabe que clima é o clima de velório. E eu comecei a ministrar. E eu comecei a ministrar para as pessoas que estavam ali a respeito da eternidade. Aquilo que é eterno, aquilo que não passa, aquilo que não muda, aquilo que não tem fim. Porque as coisas aqui da terra, elas são efêmeras, são passageiras, elas têm fim. Para que as pessoas elas pensem que aquilo ali não é o fim. Nós nascemos para ser eternos. Você é eterno, campeão. A diferença está o quê? Se eu fui ressuscitado com Cristo ou não fui. Se eu busco as coisas lá no alto ou se eu busco as coisas aqui da terra. Se eu penso nas coisas do céu ou se eu penso nas coisas da terra. Isso é porque vocês morreram. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, vocês também vão ser manifestados. Quando você está andando na rua assim, no meio da multidão, alguém sabe que está cristão ou não? Não sabe. Quantas pessoas não sabem da fé que nós temos? Quantas pessoas ignoram a igreja, falam mal da igreja, nos detonam, nos chamam de tudo que é coisa? Eles não percebem a gente. Mas quando Cristo vier e se manifestar, eles vão dizer: aquele ali, nós vamos ser revelados. Quando Cristo vier na sua glória, nós vamos ser manifestados, a igreja vai ser revelada. Era esses aí então. Está entendendo, irmão? A sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você está escondido, ninguém te vê.
Mas Deus te vê, e quando Ele vier e se revelar, você vai aparecer. Agora veja bem, a primeira ordem é buscar e pensar naquilo que está no alto. Então agora eu vou viver só, né? Só olhando para cima, buscando as coisas lá de cima. O padrão é o céu, mas nós vivemos aqui. Nós vivemos aqui. E para permanecer até o fim, como nós ouvimos ontem, para permanecer até o fim, nós vamos ter que andar aqui, com os nossos olhos no céu e os pés aqui nessa terra. Então Paulo agora ele vai dar um padrão, e ele vai dizer: olha, o céu é o padrão, vocês já estão lá. Vocês já estão unidos com Cristo. Vocês morreram com Ele, foram ressuscitados com Ele. Agora, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Agora ele começa a pegar com a gente aqui no dia a dia. Vida real. Evangelho é vida real. Diga assim comigo: Evangelho é vida real. É cotidiano, é dia a dia. Não é anjo voando e a gente viajando, não. É pé no chão. Evangelho é vida prática. E ele está dizendo aqui, ó: faça morrer a vossa natureza terrena. O que é a natureza terrena? Ele está falando aqui, ó. Ele fala de 5 coisas: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Eu comecei a olhar para isso aqui e disse: Senhor, fazei é uma ordem. Faça morrer, quer dizer o que? Mata. É como aquele filme, Ordem para Matar, mais ou menos isso, né? Liberado para matar. Eu comecei a olhar e digo: Senhor, veja bem, faça morrer. Cristo morreu por mim, morri com Ele, ressuscitei com Ele, busco as coisas lá do alto, mas existe uma natureza dentro de mim que é da terra. E dentro de mim ela quer que eu me prostitua, que eu viva na impureza, que eu tenha uma paixão lasciva, um desejo maligno e seja avarento. Qual que é a ordem? Faz morrer. Não é: pastor, vem aqui e mata o meu desejo de prostituição. Não, faça morrer. Pastor, vem aqui e mata a minha idolatria. Não, é você. Paulo trata das coisas lá do alto, agora ele vem para o pessoal. Campeão, agora é contigo. E eu entendi aqui: fazer morrer, amados, é fazer guerra. Fazer morrer é fazer guerra. Ninguém mata dando beijinho, jogando floquinho de algodão em flor. É guerra. E eu tenho orado aqui pelo ministério dos homens, que Deus levante homens de guerra. Ah, pastor, quer dizer que nós vamos treinar jiu-jitsu, lutar espada? Não, você vai ser um guerreiro e vencer o pecado na sua vida. É essa guerra que ele está falando: faça morrer, é para te matar. Você tem que matar esse seu desejo impuro. Você tem que matar essa paixão lasciva, que olha para as pessoas já pensando em, sabe? A mente dominada pela sexualidade. Homens que saem de casa e parece que os olhos dele ficam procurando uma forma feminina para admirar.
desejo maligno, desejo o mal das pessoas. Metido em pornografia. Avarento. Pessoa avarenta, idólatra. É isso que ele está falando. Mata isso. Luta contra isso. Vence isso. Pastor, como é que eu faço isso, pastor? Vou me trancar no mosteiro? Vou para uma solitária na prisão? Você tem que tomar posse de uma coisa. Isso que é tomar posse, tá? Senhor, eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse do meu carro novo. Não. Toma posse que você já morreu, mas foi ressuscitado com Cristo. Aí você pode matar a sua natureza terrena. Isso é tomar posse. Eu tomo posse daquilo que Jesus fez por mim. Então eu posso matar, sufocar a minha natureza terrena. Aí ele diz: por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem vive desse jeito está sob a ira de Deus, porque nessas mesmas coisas vocês andaram noutro tempo, quando vocês viviam nelas. Antigamente vocês viviam nisso, mas agora isso não pode mais fazer parte da vida de vocês. Agora, porém, ele diz: despojai-vos igualmente de tudo. Veja, ele manda matar essas 5 coisas, e agora ele manda se despojar de mais 7. Despojai-vos igualmente da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, já que vos despistes do velho homem com seus feitos. Quer dizer, eu vou usar um exemplo aqui que eu tive uma ideia, tá? Tomara que dê certo. Eu vou me vestir aqui com essa jaqueta ao contrário, que é o meu velho homem, o velho Gustavo. Talvez não tão velho assim, mas é ele. Desse lado aqui, esse forro aqui, está o velho homem. E nele está agarrado aqui a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do meu falar. As coisas que vieram no pacote. Quem é o velho homem? O velho homem é o filho do Adão. Não é o Adão seu vizinho, é o Adão, marido da Eva, que pecou lá no Éden. Eu herdei do Adão esse pacote. Você herdou do Adão essa roupa. Você estava vestido disso. E aí ele diz, ó, se despoja disso. Troca essa roupa. Muda isso. E se reveste do novo homem. O novo homem está do outro lado. Aí eu vou deixando lá, ó, a prostituição, a idolatria, a ira, a indignação, e está aparecendo algo diferente. Aí ele diz: se vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Novo homem.
matou a velha natureza. Afogadinha. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Aqui, Paulo tratou até o versículo 11, pessoalmente comigo. Falou assim: você se despiu do velho homem e se revestiu do novo homem. E o novo homem, ele tem outro revestimento. Imagine que você está diante do seu guarda-roupa, você tem aqueles cabides no seu guarda-roupa, e você vai lá e começa a se revestir do novo homem. Aí você veste lá uma camisa com ternos afetos de misericórdia. Imagina você lá no seu guarda-roupa: hoje eu preciso de longanimidade, então vou vestir meu blusão longânimo. Hoje eu vou sair paciente. Preciso de paciência para lidar com a minha esposa hoje de manhã, que quando ela acorda, ela nunca, às vezes ela não está bem humorada, então precisa de paciência. E você também, campeão, às vezes pode acontecer contigo, tá? Você está mal-humorado e ela vai ter que vestir paciência. Aí você vai lá e você se reveste de mansidão. Ai, que cara manso. Todo mundo faz o que quer com ele. Mansidão não é isso. Mansidão é ser bem resolvido em Deus. Eu fui ressuscitado, morri com ele, fui ressuscitado com ele, e a minha velha natureza está sufocadinha. Sou manso, bem resolvido. Sei quem sou em Cristo. Hoje eu vou me revestir para suportar os meus irmãos. A pessoa fala suportar, mas esse cara é insuportável. Não é esse suporte que nós estamos falando. Suportar é você ser suporte, você ser ombro, você ser apoio, você é aquele que, vem cá irmão, você não pode ter, só tem uma perna, eu suporto o seu peso e ando contigo. É o novo homem. Hoje eu vou me revestir de perdão. Ou talvez eu vista uma roupa que já tem tudo isso nela. Porque se eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então todos esses atributos dele já estão em mim. Agora, pastor, eu já morri. Eu já me despojei do velho homem, mas, e eu fecho, de vez em quando, parece que o negócio começa a querer mudar de novo. O velho parece que quer ressuscitar. Foi afogado no batismo, mas o infeliz sabia nadar. Aí começa aquela luta. O velho, o novo, o velho, o novo, o velho, o novo. Eu xinguei a mulher, o velho veio. Eu perdoei a mulher, o novo voltou. Eu tratei mal meu filho, o velho apareceu. Eu xinguei o cara no trânsito, apareceu mais um pouco. Me arrependi na sinaleira, o novo voltou. Vocês estão entendendo a analogia? É isso que Gálatas 5,17 está falando. A luta do espírito contra a carne e carne contra o espírito. O velho homem é a alma gritando. A alma prostituta, querendo ser lasciva, querendo ser impura, querendo pornografia, querendo falar mal dos outros. Aquela coceira na língua, quando alguém puxa o nome de alguém, tu já vem com uma crítica, já vem com uma sentença e já está louco para detonar aquela vida. Maledicência.
Então que fica aquela guerra. O espírito, novo homem. A carne, velho homem. O espírito, novo homem. A carne, velho homem. Uma vez um irmão me ligou e disse: irmão, como é que tá? Cara, estou numa luta violenta. Como assim luta? Cara, estou brigando com a carne. Como assim a carne, cara? E pois é, o diabo diz sai, ele sai. A carne diz sai, ela volta. Diz sai, ela volta. Diz sai, ela volta. Sabe por quê, ó? O velho homem está aqui dentro. Eu estou revestido. O velho continua ali. E se você der uma chancezinha, um oxigênio para ele, ele vem violento. Ele vem violento, não imagina a violência que ele vem. Se der uma folga para ele, amado, ele volta. Então essa é a nossa guerra. Como que eu vou viver aqui com o padrão do céu, revestido do novo homem, entendendo que eu já morri com Cristo, que morreu na cruz, meus pecados já foram perdoados, eu fui ressuscitado com Ele, eu já estou lá, mas eu estou lá e estou aqui. É o já e ainda não, entendeu? A teologia chama o já e o ainda não. Eu já estou salvo, mas ainda não estou lá. Já fui, mas estou aqui. Consegue entender? É o já e ainda não. Então o novo homem, ele está agarrado aqui, ó. Não tem como eu usar essa jaqueta sem o forro dela. É o forro, o velho homem é o forro. E assim que eu dou uma brecha, ele pimba, aparece e me envergonha. Por isso que a Bíblia fala, amados, a luta é diária e contínua. Diária e contínua. Não tem firula, não tem passe de mágica, é vida prática todo dia, até o dia de Cristo. Aí Paulo, ele está explicando essas coisas, e no final desse textinho aqui, ele diz assim, ó: o novo homem tem muito mais coisas aqui para ser salientadas, mas ele diz aqui, ó: isso é para vocês viverem como igreja, porque ele diz aqui, ó, olha só: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Está falando aqui, ó, ensinem uns aos outros, com salmos, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então ele falou que eu tenho que buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, que eu já morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, estou oculto com Cristo em Deus, que eu tenho que lutar contra a minha natureza terrena, fazer ela morrer, me despir do velho homem, me revestir do novo homem. Para quê? Para que eu possa conviver com você, que nós possamos mutuamente nos ajudar, nos perdoar, e o amor seja o vínculo de tudo isso. O que vincula cada um dessas roupas, desse fruto, desse revestimento é o amor, é a costura. O amor é a costura que emenda e liga tudo. Porque se a motivação não for o amor, não tem sentido. Deus é amor, e quem ama permanece nele. Aí agora ele sai, ele vem no particular, agora ele vai no coletivo, e agora ele entra dentro da nossa casa. Aí ele fala com você, esposa. Padrão, ele diz, ó, o padrão é o céu. Esse é o tema da nossa mensagem. Esposas,
sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aqui ele parece que faz um resumo de Efésios, final do capítulo 5, capítulo 6, quando ele fala da família, do casamento, dos filhos. E ele resume aqui, dizendo para as esposas: o padrão do céu para vocês é vocês serem submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Então, a sua submissão ao seu marido é como convém ao Senhor, quer dizer, é no padrão do céu. A submissão no padrão do céu. E o padrão do céu é uma submissão da mesma forma que a igreja se submete a Cristo. A analogia do casamento é a analogia de Cristo com a igreja. Então, quando a esposa ela se submete ao marido, é um padrão de submissão como a Cristo. Como eu me submeto a Cristo como marido, a minha esposa se submete a mim como a Cristo. Porque, amados, um dos grandes problemas da geração atual, das famílias atual, se chama inversão de papéis. Papéis invertidos dentro de casa. Eu ministrei para os homens aqui, eu dei um exemplo que eu estava cortando grama. Cortei a grama e a grama foi para cima da calçada. E aí tem uma porta de correr assim que cai as graminhas lá dentro. E sempre para mim tirar é uma batalha. Aí eu pensei assim, mas o fio da roçadeira faz um vento, eu vou tirar com o fio isso aqui. Aí eu comecei no ar assim, as folhinhas, que solução para meu problema. Beleza. Quando eu olhei para o vidro, todas as folhas grudadas no vidro. Eu agora tenho que lavar o vidro também. Por quê? Eu usei a máquina na função que não era dela. O efeito colateral foi pior do que eu ter limpado com a vassoura. Querida, se você tiver no papel invertido, o efeito colateral no seu casamento é gol contra. Família é uma equipe. Família é uma equipe. E você não põe o goleiro para centroavante. O goleiro fica lá, treinado para defender. Então, quando o casal, ele está fora desse padrão, a mulher é colocada sob situações de pressão que ela não foi preparada para estar ali. Mas às vezes ela assume esse papel pela nossa omissão. Porque a gente fica lá, né, escondido, quietinho, né, ela está fazendo, eu vou me jogando. A gente se omite e ela vai. Já que ninguém faz, vou fazer. Mas Deus estabeleceu o homem como o cabeça da casa. Porque quando a gente lê a carta de Efésios, Paulo está falando da igreja como corpo. Colossenses ele fala que Cristo é o cabeça. Ele fala do cabeça. Lá ele fala da igreja e aqui ele fala do cabeça. O resumo da obra e da pessoa de Cristo. Então ele diz: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Veja, campeão, o nosso papel como marido é amar, não entender, tá bom? Não procure entender, que às vezes nem ela se entende. Quem diz isso é minha mulher, eu falo porque ela disse.
Pelo menos estou falando por ela, não por todas. Então, a função, o papel do homem é amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, diz lá em Efésios. Então, o amor de Cristo é um amor que vai ao sacrifício extremo de morte. Então, nos foi dado morrer por vocês, tá bom, queridas? E vocês só nos respeitar. Ele diz que as esposas respeitem os seus maridos. Um marido respeitado é um leão. Um marido honrado é um leão. Ninguém segura. Macho raiz. Um marido honrado, ele sai de casa porque ele volta para casa e ele tem alguém ali que valoriza ele, que incentiva ele. Irmã, mesmo que ele não seja esse leão, ele ainda é um gatinho, mas olha para ele e diga assim: esse é o meu leão. Pela fé eu estou vendo o Simba, não é o Garfield. Gordo, jogado no sofá com preguiça. Esse é o Garfield, tá? Mas sabe, eu percebi uma coisa muito séria. Nós não precisamos de uma causa para viver. Nós temos que ter uma causa para morrer. Essa me pegou. Eu não tenho que ter uma causa para viver. Eu tenho que ter uma causa pela qual morrer. Os muçulmanos morrem por uma causa. Eles se enchem de bomba e se detonam por uma causa. Eles morrem por uma causa, eles não vivem por uma causa. Nós temos que ter poder e autoridade para morrer pela causa do Evangelho. E morrer pela causa do Evangelho não é deixar tudo e ir para a África. É morrer pela tua esposa que está aí do teu lado. É por ela. Tem muita gente querendo fugir de casa para evangelizar o mundo. E dar abraço para o mendigo, dar uma colher de sopa para o mendigo. Faça isso. Mas você vai ver ele daqui a outra semana. A sua esposa você vai ver todo dia, você vai dormir do lado dela. O maior campo missionário está ali. Morra todo dia, mate a sua natureza terrena todo dia. Mata todo dia. Aí ele vai para os filhos. Obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ele fala para os filhos obedecer os pais. Filho, jovem, se deve obediência aos seus pais naquilo que é reto diante do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenha vida longa sobre a terra. Quanto jovem morre, quanto jovem perdido, morrendo. Por quê? Não cumpre o mandamento com promessa. Mandamento com promessa é vida longa sobre a terra. Toda bênção é precedida de uma atitude. Quando Deus promete vida longa, Ele diz: vida longa, meu filho, mas obedeça, honre. Veja que o Evangelho vai trazendo do pessoal para o coletivo, para a igreja. Agora ele traz para o casamento, para o marido, para a esposa, traz para os filhos. E ele diz para os pais: não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Não fica lá
provocando, espizinhando, reclamando, falando as coisas erradas que ele faz o tempo todo. Eu estava lá na frente daquele caixão e eu falei: pessoal, eu nunca vi ninguém chegar na frente de um caixão e falar mal do defunto. Eu falei isso. Você já viu? Esse safado, ninguém nunca falou. Até o pessoal até dá uma mentidinha, eu acho, às vezes. Eu vi umas coisas ali que uma relação foi feita, falei: tá bom. Eu disse: por quê? Porque a gente lembra das coisas boas. Porque quando a gente está aqui, eu compartilhava com a Rosana e disse para ela: veja bem, ó, às vezes a gente tem problema com algumas pessoas. E você, cara, aí no limite no extremo que é a morte, quando você olha e diz: meu Deus, o que é isso diante da morte? O que é essa palavra que eu disse dessa pessoa diante da morte? Veja bem, ela morreu, e olha o que eu falei, o que eu pensei, o que eu disse, como eu tratei. Então você está ali e você lembra. O pessoal começou a lembrar de tudo que ele fazia de engraçado, as coisas boas que ele fez, que ninguém faz tudo errado. Então quando os pais olham para os filhos, ele não pode só ficar batendo o que fez de errado, batendo, desanima. Dá uma palavra de afirmação, diz: aí, campeão, pô, você errou essa, mas na próxima vamos fazer o gol, cara, vamos lá, confiança aí, vamos embora. Eu sou o treinador daquela figura ali, ó. Eu entro lá no escritório dela e ó, turbino. Agora ela está turbinada num próximo projeto dela aí, mas eu tô lá. Eu estou botando gás. Eu estou dando pilha. Eu chegava lá, ela estava desesperada. Ela não gosta que eu fale, mas agora eu já falei, Valentim. Fazer as provas. Chegou, vem cá. Confio em ti. Você é uma guerreira. Você vai chegar. E se não chegar, tu fez o melhor, não tem problema não. Ninguém vai bater na tua cabeça. Sabe, isso se anima. A gente vai lá e martela, os filhos se desanimam, se irritam: só faz coisa errada, Eu trabalho com esporte, eu sei. O pai senta do lado da quadra e olha para a criança. Aí o menino foi lá e perdeu um jogo assim, ó, tomou uma lavada. Aí tu pergunta para ele: e daí, como é que foi, campeão? Tu viu aquela bola que eu acertei? Cara, tu enxergou aquela jogada que eu fiz? Falei: claro que eu vi. Ele fez 200 erradas, mas ele lembrou da boa que ele fez. Então a nossa vida, amados, é diária, ela tem que ter esse morrer com Cristo, esse ressuscitar com Cristo, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, tem que se traduzir em vida prática no dia a dia, senão é costurar a veste de anjo. Já viu o povo que costura a veste de anjo? Aí ele vem mais além. Estou terminando. Ele fala do servo e do patrão. Ele vai lá no seu trabalho. O evangelho vai lá no teu trabalho. Ele diz assim: ei, você que é empregado, não faz as coisas só direito só quando o teu patrão está vendo. Não faz as coisas só quando ele está vendo. O patrão vem hoje, então vou caprichar. O patrão vem hoje, vou chegar na hora. Você não é o padrão do céu. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Veja bem, vosso Senhor segundo a carne, vosso patrão. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Seja o melhor funcionário que você pode ser. Mas o meu salário é muito pouco. Você aceitou trabalhar por ele, faça direito. Você assinou a carteira, você quis aquele emprego. Me pagam muito pouco, então não devia trabalhar lá, procura outro lugar. Mas se está lá, faz direito.
honra o que você ganha. E quem é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Como é que Deus vai te dar mais se você não é fiel no pouquinho? Como é que eu vou dar 5.000 se ela não é fiel em 5 reais? É assim que Deus faz. Aí ele vai mais além, diz: patrão, você é patrão? Você é patrão, você é chefe? Trate seus servos com justiça, com equidade, certos que vocês também têm Senhor no céu. Então, o empregado, né, o servo, ele faz bem feito porque ele tem um Senhor também no céu. Um aqui e um no céu. Mas o patrão, ele diz: só você trate os seus empregados com justiça. Por quê? Você tem um Senhor também no céu. Você não tem aqui na terra, porque aqui você é o maioral da tua empresa, mas no céu você tem um Senhor. Então o evangelho, amados, ele é isso. Não tem historinha da carrochinha. E a motivação que encerra para fazer tudo isso, veja bem, ó, versículo 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Motivação para fazer as coisas com o padrão do céu. O padrão do céu é isso: eu vou fazer tudo que eu fizer, seja em palavras, seja em ações, quer dizer, tudo que eu falar, ou todas as minhas atitudes, elas devem ser feitas como quem faz para aquele que me ressuscitou com ele, que está sentado no céu, que está dando o padrão para a terra. Aí, campeão, pode vir mais uma pandemia que você vai estar seguro, você vai estar firme, você não vai se desesperar, porque já tem aqui, ó, um resumo da obra. Padrão do céu trata comigo, com a minha natureza terrena, me reveste de um novo homem, me capacita a viver em comunidade, na igreja, me habilita a viver dentro da minha casa, vida comum do lar, diária, porque a nossa vida não é a igreja, tá, pessoal? Aqui, excepcionalmente, você está vindo 7 dias, uma vez por semana, uma vez por dia. Mas senão nós passamos 2 horas por semana na igreja, 8 horas no trabalho e os outro tempo em casa. E ali é que a verdadeiro evangelho se manifesta. É ali. Então tudo que nós fizermos tem que ter tudo isso tem que ter uma motivação. Se o padrão é o céu, nós temos que fazer como para o Senhor, dando graças a Deus Pai. Agora, como é que eu faço dando graças para Deus Pai? Resmungando? Ah, mãe, de novo eu tenho que lavar a louça, mãe. De novo eu tenho que arrumar a casa. Eu fiz lá em casa não viu ainda, mas eu fiz. Eu fiz lá em casa metas domésticas para esse ano. Botei na geladeira. Lá em casa tudo funciona assim. Nossas metas: separar o lixo. Isso é evangelho. Por quê, pastor? Porque tem uma pessoa que vai abrir o saquinho de lixo e vai ter que olhar para aquela imundícia que você colocou lá dentro e separar as coisas. Ela vai ter que pegar aquilo na mão. Já pensou nisso? Lá na ponta pode até um irmão lá, entendeu? Vai ter um irmão lá trabalhando, lá na ponta, um servo, que vai ter que pegar aquele lixo. Então a meta: separar o lixo. Manter as garrafas da geladeira com água. Ó, viu uns amém aí?
Às vezes tu chega louco de sede, as garrafas tudo em cima da geladeira vazia. Ai, que benção, né? O velho homem tem a vontade de quebrar aquelas garrafas. Mas daí o novo homem vem e diz, não, calma, paciência. Se alguém passar pela cozinha e tiver louça na pia, lave. Não espere a dona da casa chegar. Lave. A não ser que você tenha feito as unhas, né? E não quer estragar a unha. Coisas práticas, irmãos. Se você levar esse evangelho com o padrão do céu, essa vida com o padrão do céu, para dentro da sua casa, você vai ter paz dentro de casa. E se você tiver paz dentro de casa, o gatinho vai virando leão, e ele sai para a rua e ninguém ataca. Porque ele sabe que ele pode brigar com 200 lá fora, mas quando ele chega em casa ele tem um ambiente de paz. A Bíblia diz, olha aqui, vou encerrar com isso. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O árbitro, sabe o que é o árbitro? O juiz que apita o jogo. Então a paz é o teu juiz, a paz é o teu árbitro. A paz vai dizer, ei campeão, é isso, show, hoje você foi 10 com a tua esposa, esposa, hoje você foi 10 com o teu marido. Quanto que vocês acham que o casamento exige de cada um? Quanto por cento? Quanto por cento você acha que você tem que contribuir com o casamento, Paulo? Quanto? 100? Como? Não é meio a meio? Não é 50-50? Meio a meio? Quem concorda que é 50-50? Na minha teologia é 100. 100 meu e 100 dela. É 100%. Jesus fez 100%, não fez a metade. A igreja não pode fazer só a metade, é 100%. Esse é o padrão do céu. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos por um minuto, enquanto os irmãos vão se preparando para servir a ceia. Se tem um tempinho para meditar naquilo que Deus compartilhou com a gente hoje. E examinar a sua vida. Que quando a palavra vem sobre nós, ela vem para nos examinar. A palavra vem para trazer a impureza da prata para cima. E nós vimos aqui a luta que Paulo ele nos chama a atenção que nós devemos ter contra a nossa natureza terrena, que é o nosso maior adversário. O diabo, nosso adversário, ele usa da nossa natureza terrena para ganhar terreno na nossa vida. E ele só pode entrar, ele só entra num casamento, ele só entra numa família, ele só entra num trabalho,
ele só entra numa igreja quando ele encontra alimento. Ele se alimenta das obras da carne, da nossa velha natureza. E essa noite nós vamos participar da ceia. Eu fico imaginando como Jesus se assentaria à mesa com alguém que está alimentando as obras da carne. Como Jesus se assentaria à mesa com alguém que vive na impureza, na prostituição, na paixão lasciva, no desejo maligno, na avareza, na idolatria. Examine esse homem, pois, a si mesmo. Senhor, nessa noite nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor, pela aplicação prática dela na nossa vida, Pai. Vimos aqui, Senhor, que precisamos buscar e pensar nas coisas do alto. E as coisas do alto não são nada mais, nada menos que a pessoa glorificada do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. É Ele a quem nós devemos buscar, como diz a Tua palavra, Senhor, em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Senhor, o reino é Teu e Tu se fez justiça por nós. E é por causa disso que nós podemos tomar posse, Senhor, essa noite, Senhor, da nossa ressurreição em Cristo. Que já morremos com Cristo e ressurretos, Senhor, que fomos com Ele, podemos tomar posse, Senhor, e matar a nossa natureza terrena. Podemos nos despojar do velho homem, nos despir do velho homem, Senhor, e nos revestir do novo homem, Senhor. Nos revestir do novo homem é nos revestir do Senhor. O velho homem é Adão e o novo homem é o novo Adão, é o Cristo de Deus. É o novo homem que nos reveste com ternos afetos de misericórdia, com amor, com longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paciência. Para que possamos fazer tudo o que fizermos, seja em palavra, em ações, fazermos como para o Senhor. Entrando, Senhor, na nossa casa, entrando, Senhor, no nosso relacionamento familiar, entrando, Senhor, no nosso trabalho. Pai, que o padrão do céu seja, Senhor, aquilo que nos mova nesses dias, Pai. Ou melhor, para a eternidade, Senhor. Sejamos movidos, Senhor, pelo padrão celestial na nossa vida, Senhor. Porque, Senhor, um dia, Senhor, essa ceia, ela será servida na eternidade. E só aqueles que foram ressuscitados com Cristo se assentarão à mesa com o Senhor. Senhor, aqueles que viveram nas dissoluções, Senhor, aqueles que viveram satisfazendo as obras da carne estão debaixo da ira do Senhor e não herdarão a vida eterna. Mas nós estamos aqui, Senhor, e estamos lutando, Senhor, com o espírito contra a carne. Senhor, nos dá vitória, Senhor. Dá vitória a cada um aqui que tem pelejado, que tem lutado, que tem percebido, às vezes tem sido derrotado, Senhor, mas a Tua misericórdia nos alcança, e o Senhor nos renova de dia em dia, como diz a Tua palavra, Senhor. Então nós podemos, Senhor, vencer e nos revestir de Ti, nos revestir do velho homem, Senhor. Então, Senhor, participar da mesa com o Senhor, Pai. O apóstolo Paulo, ele disse uma coisa que me chamou a atenção em relação à ceia, que Paulo não estava lá na mesa da última ceia. Na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão. O pastor comentou dessa forma ontem aqui, me chamou a atenção. Diante da traição, ele não deixou de partir o pão.
Mas Paulo não estava lá. Mas a instrução da ceia vem pelo apóstolo Paulo, que foi alcançado fora do tempo. Foi alcançado depois. E Paulo diz: o que eu recebi do Senhor. Paulo recebeu diretamente do Senhor a instrução. A Bíblia diz que Paulo, ele subiu ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não lhes foram permitido compartilhar com a gente. E ele diz que ele recebeu a ceia do Senhor, que ele recebeu, que eu recebi do Senhor, eu também entrego a vocês. E nessa noite, nós podemos partir do pão, porque nós já morremos com Ele e fomos ressuscitados com Ele. E nós buscamos e queremos pensar nas coisas do alto, porque isso aqui é padrão do céu. No céu haverá um banquete. E esse pão, ele está relacionado com a carne de Cristo que foi moída na cruz. Quando nós comemos esse pão e o amassamos com os nossos dentes, ele é moído, assim como Jesus foi moído pelas nossas iniquidades, transpassado pelas nossas transgressões. E ele disse: quem come de mim, quem se alimenta de mim, vive por mim. Então nessa noite nós queremos, Senhor, consagrar esse pão ao Senhor e receber de Ti, como Paulo recebeu do Senhor, em ação de graças ao Senhor, Pai. Do mesmo modo, assim como o Senhor foi entregue, tomou o pão, deu graças e o partiu, entregou aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós. Pode comer do pão. Do mesmo modo, ele tomou o cálice, dando graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança. No Antigo Testamento, as alianças eram feitas com sangue de animais. Mas Isaías fala que haveria uma nova aliança. Eu imagino que ninguém entendeu o que seria aquela nova aliança. Então naquela noite Jesus, ele diz: esta é a nova aliança. Não é a aliança de touros, de bodes, de carneiros, mas a aliança do meu sangue. Senhor, nós nos aliançamos com o Senhor, Pai, pelo Teu sangue. E essa noite tomamos posse de tudo que Ele nos proporciona na cruz do Calvário pela fé, quando foi derramado, Senhor. O perdão dos pecados, Senhor. A cura das enfermidades, Senhor. O poder desse sangue gerando vida, porque a Tua palavra diz que a vida está no sangue. A vida eterna está no Teu sangue, Senhor, poderoso, Senhor, para nos lavar, nos purificar. Por isso essa noite nós participamos contigo, celebrando a nova aliança. Bebemos do cálice. Assim que eu luto
Aleluia. Celebramos a sua morte até que Ele venha. Aleluia. Senhor, viveremos no padrão do céu até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Aleluia. Celebra o Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É, Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sim, Jesus, o sangue nos guarda. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto as minhas guerras. Você tem guerras para lutar. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Lute suas guerras. Que eu luto minhas guerras. Tem guerra para lutar, mano. A guerra é diária. Assim que eu luto minhas guerras. Você já morreu. Você já morreu, não te preocupa com a guerra, não vai te matar não. Minhas guerras. Você também já ressuscitou. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Lute suas guerras e vença. Assim que eu luto minhas guerras. Apresente suas cicatrizes de guerra. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Povo de guerra. Deus de guerra é Jeová. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É, Jesus. Aleluia. Você tem guerra para lutar? Dá um brado de vitória, que a vitória é tua já. Amém. Mas tem que lutar, amém, amado? Glória a Deus. Aleluia. Então amanhã estamos aí novamente. Se inscreve lá no site e vem adorar a Deus e colocar depositar na sua conta mais um estoque para as guerras do ano, amém? Deus abençoe vocês, vão em paz.